Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta e este é o último do ano. Eu estou aqui muitíssimo bem acompanhada com o meu amigo de bancada, Jefferson. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite quem está nos assistindo. Júnior, boa noite. Ele aprendeu, viu, Júnior? No último, Júnior, ele aprendeu, no último. E aqui do outro lado, eu recebo minha querida Luísa, nossa ex-aluna, uma das fundadoras aqui do podcast junto conosco. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Boa noite, Gabizinha e Jefferson. E Aldísio também. E Aldísio também. Hoje quem deu boa noite antes foi ela. E boa o nosso noite querido logo. Aldísio, que é o apresentador do outro podcast aqui do CPP, que é o Calçada Virtual. Seja bem-vindo, Aldísio. Obrigado, é uma alegria para mim. Eu sempre tinha vontade de estar com vocês no Papo de Quinta, porque a leveza, a tranquilidade, os temas, eles são muito cativantes. Vai ser maravilhoso isso aqui hoje. Vai ser. E hoje a gente vai conversar aqui um pouco, nós três, a Luísa vai ser bombardeada de perguntas. Nós três vamos conversar com ela, eu, Jefferson, Aldísio, e a gente vai conversar com ela para saber como tem sido a vida depois que ela saiu do Colégio Pequeno Príncipe. Vamos fechar o ano de 2023 com ela. Na verdade, aqui os 4 apresentadores do CPPcast, de quando a gente começou, ela também foi uma das apresentadoras desses programas, assim que a gente começou. E a gente quer saber dela, como tem sido a vida depois que ela saiu daqui. Ela hoje faz medicina na Argentina. E a gente também quer saber como foi todo o processo até chegar lá, né? Até para que os nossos alunos também se inspirem, né? A gente aqui ficou muito triste quando a Luísa saiu, mas a gente ficou também muito feliz, porque ela estava ali seguindo o sonho dela de cursar o curso que ela desejava. Ela saiu deixando a família, várias famílias, a família CPP, a família CPPcast. Ela saiu deixando também aqui os nossos corações saudosos. A gente ficou triste porque a gente perdeu uma pessoa muito importante para o nosso podcast. A gente ficou triste também porque eu, particularmente, né, ela era ali minha, sei lá, como dizem, né, o braço direito, tudo que eu precisava resolver. Luísa, resolve isso pra mim, Luísa, resolve isso pra mim nos terceiros anos. E ela... Mas eu sabia que ela seria muito bem sucedida em tudo que ela fosse fazer. E ela tem esse dom aí da comunicação também, por isso que ela também foi convidada por nós aqui, principalmente por Aldísio, indicada por Betânia, né, nossa coordenadora do ensino médio, para fazer parte desse nosso projeto quando ele estava começando, né, lá no início de 2022, não foi, Aldísio? Isso. 2022, não foi? Foi. 2022. E aí, Luísa, conta um pouco pra gente como tem sido sua vida lá. Mas antes, conta pra gente como foi todo esse processo, pra você chegar lá. Certo. Eu nem preciso me apresentar, né? Porque a Gabi agora falou aí tudo o que eu tinha direito. E eu queria dizer que tá sendo uma nostalgia do ano passado, né? Do final do ano passado. A gente só mudou a posição das cadeiras, mas a gente tava aqui sentados, 4, conversando sobre o ano que tinha passado. E eu fiquei realmente muito triste também de ter que deixar muita coisa, não pra trás, mas que eu sabia que ia dar um retorno e que eu estaria aqui de novo, né? E com certeza esse não é o final. Com certeza... Tem muito capítulo ainda. Ainda tem muita coisa. Mas eu fui com a certeza, né? Eu fui com a certeza de que um dia estaria de volta. E ainda tenho que voltar, né? Sim. Mas o regresso vem de novo. Sim. Eu prometo. E, então... Foi uma loucura. Essa é a maior palavra, assim, pra descrever. Porque pode perguntar pra mim, pode perguntar pra quem já tá lá na Argentina há 4 anos... Pode perguntar para qualquer pessoa que foi para lá para cursar, seja lá qual curso. A maioria é medicina, né? Que os estudantes daqui do Brasil vão em busca da medicina fora do país pelo acesso mais fácil. Então, realmente, pode perguntar para todo mundo que a palavra que descreve é loucura, assim. Porque desde o início, quando a gente decide de fato... Né? Porque esse não é o início vem muito antes disso. O início vem quando a gente ainda está maturando essa ideia na nossa cabeça, né? Amadurecendo essa ideia. E eu com os meus pais, conversando sobre isso, eles falaram, não vai não. Não vai não, você vai ficar aqui. Estude, faça o Enem, faça o vestibular e você vai ficar aqui. E aí eu já tava, ok, tudo bem. Aí eu fui amadurecendo a ideia, fui falando dos pontos positivos, né?
excluindo um pouco os pontos negativos que a gente sabe que tem. Ficar lá sozinho realmente é um ponto negativíssimo. Deixar as coisas que a gente mais gosta. Eu adoraria estar no podcast esse ano inteiro junto com vocês, mas deixar isso de lado foi uma coisa também que me deixou muito mal de início. E deixar meus pais e tudo foi uma coisa que realmente me deixou muito mal. Mas como estava dizendo, eu fui maturando essa ideia pra eles, né? E aí a minha irmã também, falando assim, olha, mas lá não tem vestibular. Lá você tem que se matricular e você vai fazer a carreira, o difícil é você permanecer, não sei o quê. Falando tudo isso, né? E todas essas ideias que a gente tinha antes de eu realmente ir pra lá. A gente falando assim no geral, pesquisando coisa que a gente entrava ali no Google, olhava e falava assim, olha, isso daqui tem lá. Ou então, cuidado, que lá vai ter que falar tudo em espanhol, vai ter que ter aula em espanhol, vai ter que ter todo o material de estudo em espanhol. E essas coisas assim, eu deixava mais de lado pra poder tentar, né? E Se convencer de que o melhor era aí, né? de que o melhor era ir, então. Mas de toda forma, eu acredito que o melhor tenha sido ir sim. Eu acho que eu evolui muito desde que eu tive essa experiência. E, inicialmente, eu já vou destravar um mito aqui, que lá não tem vestibular, porque eu ainda estou no vestibular. O vestibular de medicina para a Universidade de Buenos Aires, que é a universidade a qual eu entrei, é um chamado ciclo básico. E esse ciclo básico, ele é formado por 6 matérias. E essas 6 matérias são cursadas para todos que vão entrar na carreira de medicina. Já nas outras carreiras, que lá chama de carreira, mas são as profissões, para nutrição, para todas as outras que tem na universidade, você também precisa fazer o ciclo básico e vai só alterando essas matérias aí que são do ciclo básico. As minhas matérias foram química, biologia, física, matemática e pensamento científico e sociedade-estado. A pensamento científico e sociedade-estado, elas são as mais que tem a ver com que tem mais diferença daqui do Brasil, porque Sociedade-Estado é realmente a história da Argentina e pensamento científico você vai ter que ler bastante em espanhol. E aí tem toda uma série de regras e tal. E aí esse é o vestibular de lá. Então, não tem vestibular, mas tem o ciclo básico. E Não passou chama o de ciclo vestibular. básico, já fica, né? Não, aí não passou no ciclo básico, você tem que recursar. Se não me engano, você pode recursar até 3 vezes. O ciclo básico. Não, minto. Você pode recursar o ciclo básico quantas vezes você precisar. Fazendo todas as matérias, até, né, mesmo que você passe 10 anos no ciclo básico, você pode entrar na carreira depois. Mas aí ele é o quê? 1 ano. Então, ele é 1 ano, né? O ciclo básico tradicional. Depois da pandemia, eles desenvolveram um método UBA 21. E esse método UBA 21, ele é virtual. E aí ele tem a possibilidade de fazer durante o ano inteiro, mas também tem a possibilidade de fazer em 6 meses. E aí eu entrei em 6 meses, que foi ano passado, né? Uhum. Que eu fui em junho, no final de junho, passei o mês de julho em adaptação. Em agosto eu iniciei o UBA 21. Aí o UBA 21, como eu queria ter a possibilidade de entrar na carreira de medicina em 2024, que vai iniciar, Uhum. então eu optei pelo UBA 21, ao invés de fazer em 1 ano, né, completo. Aí também passei mais tempo com minha família aqui, fui depois pra lá e fiz as matérias. Aí, por enquanto, eu fiz 4 matérias, que foram elas as pensamento científico, sociedade-estado, física e matemática. Aí essas eu já concluí. Falta concluir química e biologia. E aí, depois, entra na carreira de medicina. Sim, aí essas outras 2 também vão ser feitas online. Isso, vão ser feitas online. Só que as provas são todas presenciais. E aí você, quando voltar agora em março, já conclui e já começa o nível superior. Isso mesmo. Se eu tivesse faltado fazer só biologia ou só química, então eu poderia fazer o intensivo de verão, que é em janeiro ou fevereiro. E aí, janeiro e fevereiro tem esse intensivo de verão que vale a pena pesquisar sempre. Todos os estudantes da universidade, todos os estudantes que vão realmente... que moram no Brasil, assim, porque é mais fácil de você passar mais tempo aqui. Então, aí você passa mais tempo com sua família no Brasil... E aí você volta, faz o intensivo de verão. O intensivo de verão,
ele é como intensivo de verão e intensivo de inverno. Eles têm todas essas coisas pra facilitar a vida do estudante. E aí você pode fazer, só que é só uma matéria. Aí eu não vou conseguir, então eu vou em março mesmo. Aí eu faço em março e quando eu concluir, eu entro na carreira de medicina logo no próximo ano. E aí os são a mesma coisa daqui do Brasil, 6 anos. São 6 anos. E também tem outras faculdades, não tem só a Universidade de Buenos Aires, né? Porque quando eu cheguei lá, eu tinha essa ideia de que tinha outras, né? Pelas pesquisas que eu já tinha feito, mas eu já tinha a ideia de qual que eu queria entrar, mas eu não pesquisei muito sobre as outras pra ter essas opções. E aí, a minha facilidade foi porque eu fui com assessoria, eu não fui sozinha. Então, no contrato com essa assessoria, eles vão lá, conversam com você e falam assim, olha, tem a possibilidade dessa faculdade. Vai cada faculdade para se adequar a cada aluno, né? Até porque não é todo mundo que se encaixa com os estudos da UBA, não é todo mundo que a Universidade de Buenos Aires, não é todo mundo que se encaixa com o da Barceló, que é a Fundação Barceló, que é uma faculdade muito boa também, é privada, mas também não é 10 mil reais, né? Também é bem mais barato, é menos de R$ 1.000 uma mensalidade. Então, também é uma facilidade completa, repleta de brasileiros. E também poderia ter sido uma opção. Mas como eu já fui com a minha cabeça bem pensando em entrar na UBA, já tinha feito as pesquisas direcionadas para a UBA, então eu fui... Ela é particular. Ela a particular é a Fundação Barceló. E a pública é a UBA, a Universidade de Buenos Aires. E dentro da tua turma, tem quantos alunos, tua turma? Eu não tenho acesso a isso, porque É online. Né? é online e é muita gente, assim. Quando a gente vai fazer prova, é que a gente tem a dimensão, porque são 300 e tantas salas e todas as salas estão repletas de alunos fazendo o ciclo básico. Então, só de ingresso é 40 pessoas numa sala de 300 turmas, assim. Então, é muita gente. Mas isso é relacionado a todos os cursos. Todos os cursos. Aí então, por isso que isso é uma coisa bem complicada, assim. Porque eles têm que fazer esse ciclo básico para ir filtrando os alunos pelas notas mesmo. Então, assim... Mas uma coisa que você consegue perceber andando nos corredores da universidade é que tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro. Até os próprios argentinos, eles falam isso, né? Que tem muitos brasileiros. E aí, na Fundação Barceló, que é a privada, a gente sabe que tem muito mais brasileiro do que na universidade pública. Quais são as diferenças para entrar em uma e na outra? Anteriormente, quando eu fui, na Universidade de Buenos Aires, precisava do certificado de espanhol, coisa que a Barceló não pedia. Não pedia isso. Proficiência? Isso. E aí, teria que entrar na Universidade de Buenos Aires com o certificado de proficiência no espanhol em nível B2 ou C1, pra cima, assim, sempre pra cima. E aí, na Fundação Barceló, não precisava, mas agora vai precisar. Então, é o primeiro passo para quem quer fazer medicina fora do país, é buscar pelo idioma. É simplesmente o primeiro passo, assim. Porque antes de tudo, antes de eu contratar assessoria para ir comigo, que eu acho que era bom até a gente falar um pouco sobre a assessoria depois, porque tem muita gente que tem medo, né, de ir, e é sempre bom buscar as confiáveis. Então, na universidade, na Fundação Barceló, eles não pedem mais agora, a partir de agora, nos próximos que vão entrar, eles vão pedir. Que é o nível B2 ou C1. E aí, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi buscar por curso de espanhol, todas essas coisas. E aí, eu iniciei em janeiro as aulas para conseguir o certificado. Consegui lá por volta de maio. Abril, maio, por aí. Mas por que você já tinha conhecimento de espanhol? Então, eu acho que é de pessoa para pessoa. Mas eu não tinha muito conhecimento de espanhol quando eu comecei a fazer curso. Então, eu tive que fazer um curso bem do básico. Então, o meu curso foi bem completo. Foi até de uma antiga assessoria, que eu tinha mandado mensagem para eles, e aí eles tinham me indicado esse curso. Mas eu não fechei contrato com ninguém ainda, eu não tinha noção ainda de qual era melhor. E a minha irmã sempre me ajudando, né? E falando, não, essa daqui não vamos deixar pra depois. Faça logo o seu teste. E aí eu fiz o teste e consegui o nível B2. E aí, então, foi que eu falei, tá, então agora eu já tô pronta pra ir.
né? Porque é a primeira coisa que eles pedem lá. Primeiro me mostra o documento, aí quando você mostra que é brasileiro, ele fala, agora eu quero o certificado de espanhol. Uhum. Entendeu? Porque senão não entra. E Entendi. é um pouco, assim, a universidade pública, ela não tá atrás da universidade privada, não. Mas, realmente, é mais difícil de você entrar, né? Uhum. Então, assim, o pré-grado que eles chamam que é como o ciclo básico da UBA, o pré-grado que eles chamam na Barceló, também é menos tempo, né? Tem uma facilidade por isso. Esse pré-grado é o quê? É como se fosse o ciclo básico. Isso, é como Entendi. se fosse o ciclo Barcelona, básico né? da privada. Sim. Entendi. Luísa, em relação à questão de residência, todas duas têm residência universitária? Não, nenhuma tem residência universitária. E é uma das dores de cabeça de todo mundo que vai. Porque moradia, realmente, na capital, é muito mais caro. Quem não tem tanta condição assim, muita gente me manda mensagem no Instagram, né? Porque eu vou compartilhando tudo que dá, o tanto que dá. E aí, muita gente me manda mensagem no Instagram. E aí, eu já vi muitas pessoas mandando mensagem, olha, então, eu quero ir, mas eu não tenho condição de pagar um aluguel de R$ 2.000. Eu não tenho essa condição. E aí, a gente vai, não, mas peraí, tem habitação estudantil, que é só um quarto, assim, que aí você divide banheiro, você divide cozinha, aí tem é tipo pensionato de Uhum. estudante. E aí tem muitos lugares lá. Mas, assim, como a gente sabe que a economia de lá tá bem destruída, então o que eles fazem? Eles aumentam bastante o preço para quem é de fora. Uhum. E aí, acaba que a gente vai querer um lugarzinho bem pequenininho, metade da sala do podcast, sem banheiro ainda, e eles botam R$ 1.000, assim, né? E tudo pra conversão de peso. E aí, enfim, isso acaba encarecendo muito pra quem quer ir, quem não tem tanta condição. E aí tem outras opções em outras partes da Argentina. Tem no interior também, tem várias faculdades. Essas que eu não tinha conhecimento até aí, né? Então, dentro do contexto de ir para lá, o mais caro de tudo é a moradia. Isso, é a É a moradia. moradia. E na capital, em específico. Uhum. Eu tava até querendo pesquisar com algumas pessoas que já moram nesses outros lugares, Uhum. porque eu vou citar algumas agora, outras faculdades que tem por perto, que é Mar del Plata, Rosário, a faculdade de Rosário, né, no caso que Rosário é a cidade, e também tem a de Córdoba. Uhum. Essas três são mais pro interior. Então, creio eu que é mais barato, mas eu quero conversar com pessoas que moram nesses lugares para quando me mandarem mensagem eu puder auxiliar dizendo, olha, vai para essa daqui tá ótimo para você. Porque a questão também, muita gente vai buscando a melhor faculdade, né, para estudar e sair um médico bem formado, mas quando chega lá, se depara com isso, com a essa dificuldade financeira. Então, assim, às vezes não é pela faculdade, porque as faculdades são muito boas, são excelentes as faculdades de lá. Estão todas no ranking de melhores da América Latina e bababá. Uhum. Então, assim, quando você vai buscar, óbvio que você quer buscar por um lugar onde vai te acolher e que você vai conseguir estudar. Mas, às vezes, não tem essa condição de moradia mesmo. Uhum. E aí tem várias opções. Eles, muitas vezes, eles querem alugar uns monoambientes, que chama, que é só o quarto com sala, que é tudo junto, quarto, sala, e cozinha assim, e banheiro assim, tipo, pequenininho, sabe? Uhum. E aí eles querem alugar por R$ 1.000 e tantos. Tipo um kitnet. Como se fosse um kitnet por esse preço, entendeu? É tanto que muita gente fala, nossa, aqui é mais caro do que São Paulo. As pessoas que vinham de São Paulo, que a gente conhecia, porque era tipo um intercâmbio, né? Então a gente conhecia gente de São Paulo. As meninas que praticamente moravam comigo eram do Piauí, da Bahia, né? Então, assim, é praticamente um intercâmbio. E cada um com suas particularidades. Cada um eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Ou então eu tenho mais facilidade nisso. Mas quando junta moradia, alimentação e o valor da faculdade, ainda é mais barato do que estar no Brasil. Ainda é mais barato, com certeza. Até porque, para quem
opta pela faculdade pública não tem o gasto da faculdade em mensalidade. Sim. Tem um gasto com material e tudo, mas não tem o gasto com a mensalidade. Já quem opta pela faculdade privada tem já o A gasto mensalidade, da né? mensalidade, né? Porque nem todo mundo consegue o FIES, Mas né? ainda assim é mais barato. Não tem fiéis lá. Não, eu tô dizendo, aqui no Brasil nem todo mundo consegue o FIES, Ah, né? sim, Então não precisa tem. pagar Sim, a sim. mensalidade. Sim, então, exatamente. Uhum. E ainda assim é mais barato, mesmo pagando a mensalidade da faculdade, junto com aluguel, junto com alimentação, transporte. Ainda é mais barato do que pagar Ainda uma é mais faculdade particular aqui. Com certeza. O meu gasto, a gente tem muito isso lá, de falar assim, desculpa por eu estar te perguntando, mas quanto é que tu gasta? A gente fala muito isso lá. Mas a gente já tá tão acostumado que é no automático. Quanto é que tu gasta? Porque assim, aqui no Brasil a gente pergunta isso pra pessoa, eu sou um pouco ofensivo. Lá, como a gente tá... É como se fosse uma comunidade de brasileiros, né? Então é todo mundo se ajudando. E aí a primeira coisa que quando a gente se conhece é qual é o seu nome, da onde você veio... Quanto é que E tu quanto gasta? é que tu gasta? Quanto é que tu gasta mensalmente? E aí, o que eu digo? Eu gasto menos de R$2.000. Eu, Luísa. Tem gente que gasta um pouco mais, tem gente que gasta um pouco menos. Mas assim, o que eu faço, gente? Eu lavo roupa, eu tenho Cozinha. eu tenho esse gasto de lavar roupa, tenho um gasto de mercado, que tem que comprar as coisas pra fazer em casa. Eu tenho um gasto de transporte. Eu tenho um gasto de Xerox. E é isso, esses são os meus gastos. E o aluguel, né? O aluguel é o mais caro de todos. Então o aluguel já vai aí mais da metade, com certeza. Luísa, você começou dizendo, né, que a palavra que mais caracteriza quem é brasileiro e vai fazer medicina é loucura. Loucura. A loucura não é pra quem quer, não é pra quem pode. É uma loucura. Viu? Loucura é pra quem pode. Porque a consciência da própria loucura já mostra sabedoria. Sim. Né? Então, me permite dizer que você é uma pessoa muito sábia por ter feito essas decisões, por tomar essas escolhas para a sua vida. A gente tem muito orgulho de você e do caminho que você está fazendo. Em relação à questão da frequência das avaliações, em quanto tempo? Porque você disse que as aulas elas são online nessa fase inicial. Isso. Né? Então, qual a frequência das avaliações para que justifique a pessoa estar lá para cumprir essas avaliações e poder fazer se tudo é online? Sim. Inicialmente, eu tava pensando já em fazer o UBA 21 de todo jeito, por ser virtual. Sim. Eu acreditava que eu ia conseguir fazer do Brasil, né, e ir pra lá fazer só as provas no final do ano, porque eu acreditava que era assim. Você estudava e depois você fazia as provas. Mas não. Tanto no CBC tradicional, que é o ciclo básico comum tradicional, que é um ano completo, quanto no UBA 21, que você tem a opção de fazer em 6 meses. Tanto em um quanto o outro, as avaliações são assim, são 3 avaliações. Sim. E aí você faz a parcial 1, a parcial 2 e a final. E aí você passa. A parcial 1, você pode tirar um 4. Na parcial 2 você pode tirar um 4. E na final você pode tirar um 4. Você pode passar com 4. O 4, que no caso daqui seria 40% de uma prova, lá é 60% de uma prova. E aí você pode fazer isso. Se você tirar um 8 na parcial e um 7 na parcial e um 7 na segunda parcial, você tira um 14. Então, você não precisa fazer a final. Se somar um 14, você não precisa fazer a final. Então, 7, 8, 9 e 10, você nem precisa fazer a final, já volta pra casa tranquilo, já vem pro Brasil, né? Porque a gente fala isso. Ai, nossa, se a gente passasse na final, a gente já podia ir pro Brasil. Se a gente não precisar fazer esse final, a gente já ia pro Brasil, ficava mais tempo lá. A gente teria voltado em novembro. Uhum. Mas aí você vê, isso é um pensamento de quem nem foi ainda, né? Que a gente pensava muito isso. Eu vou fazer, vou tirar um 7. Não, claro que eu vou tirar um 7. Eu tiro um 7 na escola. E aí a gente fala assim, então eu vou tirar um 7 na primeira, vou tirar um 7 na segunda. Chega na final, nem preciso fazer, volto tranquila pro Brasil. E esse foi um pensamento anterior, né? Antes de ir. Quando a gente chega lá, acaba que são tantos desafios junto aos estudos que complica demais. E aí você acaba tirando um 3, que é praticamente 40% da prova, né? Como se fosse um 4. Mas acaba que você tira um 3, aí você não consegue um 4, aí chega na final, você precisa tirar aquele 4 para poder passar. Enfim, cada um fica numa matéria que tira mais o seu sangue, que você luta para conseguir passar. E aí é assim, essas 3 provas, elas acontecem praticamente de mês em mês. Então, eu digo praticamente de mês em mês, mas é um pouco menos que isso, porque eu tive um mês para estudar para a prova, para a primeira parcial,
que foram as notas excelentes. Todas as meninas, a gente, nossa, vai dar tudo certo aquilo que a gente estava pensando anteriormente. Quando chega na segunda parcial, a gente tem 2 semanas para estudar para segunda parcial e para a final a gente tem mais 2 semanas para estudar. E é conteúdo Cumulativo. como se fosse aqui na escola, a gente estudando para a primeira parcial mesmo, a gente tem todo aquele 4 unidades. Aí depois chega pra segunda parcial mais 4 unidades. Aí chega na final você tem as 8 unidades. Uhum. Lá é assim também, é igual. E como são as aulas virtuais, aí a gente tem que ficar em casa, acompanhando em casa, com a nossa própria disciplina, de acordar cedo, de sentar numa mesa, estudar aquelas disciplinas. Então acaba que tudo vira um desafio. Principalmente porque não só essa questão de ter que fazer uma prova e depois ter mais 2 semanas e fazer outra. Isso, o desafio é de não voltar pra casa. Mas, assim, quando a gente tá lá, a gente às vezes nem pensa nisso. Às vezes a gente pensa assim, cara, eu vou deixar pra voltar pra casa depois, eu tenho que terminar isso aqui. Entendeu? E aí, a gente... Não dá nem tempo, né? Ter saudade. Às vezes Porque não dá é tanta coisa pra fazer. Às vezes não dá nem tempo. Eu falei, passou muito rápido esse final de ano. Passou muito rápido. Eu fiz essas 4 matérias, eu fiz assim, ó. Respirando, fazendo aí depois terminava, fazia outra. E é assim, semana de prova igual parcial e bimestral mesmo. Na segunda tem essa, física, na terça tem biologia, na quarta tem sociedade de estado, é que nem na escola. É desse Luísa, jeito. com relação ao Revalida, tem Uhum. hoje uma discussão. Sim. A Argentina faz parte do Mercosul, juntamente Mercosul. com o Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, que está suspensa, e alguns países que foram convidados. E um dos questionamentos, Gabi, era justamente esse posicionamento da não necessidade do Revalida. Sim. Porque dentro do acordo, a princípio começou com uma união aduaneira, hoje é um mercado comum de maior integração. Existe essa cooperação também na área científica, tecnológica, e eu não sei se vocês conversam isso por lá, inclusive Sim. até com já alguns alunos procuram a justiça aqui no Brasil para Sim. ver como é que poderia ficar esse entendimento da não necessidade. Como é que está esse andamento lá nesse cotidiano de vocês com relação ao Revalida? Quando a gente. Eu volto de novo, eu sempre volto pro início, porque é uma coisa que a gente tem ideia antes e depois, quando a gente chega lá, a gente tem outra ideia, né? Uhum. E aí, quando a gente tá pesquisando em casa, é uma coisa e quando a gente chega lá é outra. É uma coisa que dava muito medo, inicialmente, porque a gente pensava assim: nossa, a gente vai ter que fazer uma prova com todos os conhecimentos da faculdade para poder ter a opção de trabalhar no Brasil, né? Porque tem muita gente que vai pra lá e não quer voltar pro Brasil. Essa é a verdade. Tem muita gente que vai e quer ficar ou pela Argentina ou quer ir pra Europa. Porque aí você faz... o seu diploma ele é válido na Espanha e depois, com um tempo trabalhando na Espanha, ele fica válido pra Europa inteira. Então, inclusive, isso foi uma das coisas que eu falei pra meu pai, né, quando eu tava decidindo ir, falei assim, pai, mas olha, eu tenho a opção de trabalhar na Espanha. Aí ele falou, não, então você vai. Então você vai. O coração apertado, imagina, viu? Aí, que era o sonho dele, ir pra Europa. E aí, trabalhar, né, viver Sim. na Europa. E aí eu falei, pai, mas eu tenho essa opção. Ele falou, tá, então você vai, agora você pode ir. Enfim, falando sobre o Revalida, era um medo inicialmente. E a gente fala sobre ele todos os dias, praticamente. A gente fala, eita, mas quando a gente tiver que voltar pro Brasil, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. E a real é que quando a gente chega lá, estudando, isso já pelas experiências das meninas que já estão em medicina, as que a gente conhece, eles falam assim, olha, a gente tá na UBA, a gente tá se matando pra estudar tudo o que precisa. Quando a gente chegar nessa prova, a gente vai arregaçar. A gente vai conseguir fazer essa prova aí tranquilo, entendeu? E a UBA, ela prepara de um jeito que se você não tiver preparado, você não passa. É isso. Por isso que todo mundo fala, o fácil é entrar, o difícil é permanecer. Todo mundo fala isso. Porque você não vai sair da UBA mal formado. Você não vai sair mal formado. Ou você não vai sair. Se você estiver mal formado, você não vai sair. E aí, isso era um medo, mas que agora a gente vai adaptando para nossa realidade e a gente já vai percebendo que a gente vai conseguir passar e que mesmo se... porque eu acho que vão ter outras opções também, além de fazer a prova. A gente ainda não pesquisou muito bem sobre isso, na verdade eu não pesquisei muito bem sobre isso, mas tem outras formas de entrar
regularizar o diploma aqui no Brasil, sem precisar fazer a prova do Revalida, que é trabalhando, é alguma coisa assim, que tem que fazer, tem que passar um tempo trabalhando até você conseguir revalidar esse diploma. Não sei. Na saúde da família, né? É disso que você tá falando? É disso que eu tô falando. Parece que tem uma lei. Eu Como não... os médicos cubanos que Exatamente. Eu não tenho, não, o domínio certo sobre isso, não. Mas, se eu não me engano, tem uma lei mesmo que prevê, né? Que você passa uma determinada quantidade de tempo trabalhando a serviço da Exercendo a saúde da profissão família, do aqui. programa de saúde da família. Isso. E aí você tem o diploma regularizado, né? É Pra isso. trabalhar no Brasil. Isso, Sim, Gabi. aí tem essas Inclusive, outras portas. a Né? crítica que se fazia com relação aos médicos cubanos era justamente a não necessidade do Revalida para que eles Revalida. atuassem aqui. E vejam que eles, quando foram autorizados, justamente para a saúde da família. Quando eles foram autorizados, era especificamente com esse fim. Só podia atuar nessa Era. área específica da saúde da Exatamente. família. Né? E Então era um medo, mas agora a gente não já... é mais. E assim, eu acho que você não está pesquisando ainda sobre isso, que você ainda vai entrar agora em 2024 no curso de medicina, né? Assim? É isso. Mas em relação às residências, a UBA tem residências? A UBA, que eu sei, né? Assim, só posso falar do que eu sei, que eu vejo as meninas que já estão quase se formando, que a gente chama da contagem dos 10, que são as últimas 10 matérias, e aí fica uma felicidade, porque só faltam 10 matérias. E 10 matérias é como se fossem um semestre, assim. Uhum. E aí você vai fazer essas matérias e você já está na guardia, que é fazendo prática em hospital. E aí você vai ser escolhido para cada... na verdade, um hospital, você vai ser... um hospital vai ser escolhido para você, de acordo com suas notas, de acordo com o seu desenvolvimento na faculdade. E as residências, eu não sei se as residências são feitas nesse período ou se são feitas depois. Mas eu acredito que seja depois, porque aí tem a recebida é a formatura, e aí você se recebe como médico, né, que tem toda uma festa, que inclusive é uma grande curiosidade, que aquela festa, aquela ovada, goma, dos calouros, né, raspar o cabelo, esse tipo de coisa. É no final. Que, na verdade, não é dos calouros, é no final. Quando você se recebe como médico, todas as faculdades você pode ver, tem uma sujeira assim na parede, tem uma coisa assim, porque mostra que ali tem gente que tá se formando, né? E aí, agora, no final do ano, tá tendo muito isso, muito. E aí, eu acho que é depois da recebida, que aí tem essa... a entrada pra fazer internato, eu acho que é depois. Uhum. Inclusive... Então, são 6 anos só de teoria. São 6 anos de teoria. É diferente da privada. A privada tem prática desde o primeiro semestre. Eu acho que é até uma falha, assim, de não ter tanta prática. Porque a gente, a partir do, sei lá, do terceiro ano, eu acho que tem prática. Prática na faculdade mesmo, de medicina. E isso é muito complicado, assim, porque a gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, você entra já fazendo sutura. Você já entra manuseando material, equipamento. Então, lá não tem tanto isso. É só mais pra frente da carreira. Eu acho que eles querem que você aprenda mais o básico, eu acho que eles querem que você aprenda mais a teoria, a ciência, e depois você vai colocar em prática. Mas já tem meninas colocando em prática, já tem gente, já tem brasileiros, já tem formados. E aí, esse internato, que eles chamam de guardia, que aí você vai fazer a guardia no hospital, você vai lá ter o seu plantão, e isso já é quase se formando na faculdade. Então, assim, já é nos últimos anos, com certeza. Mas, qual foi aquela palavra que tu usou? Residência. A residência é depois, né? Como no Brasil, Como né? no Brasil. Porque aqui o internato, ele é a partir do 5º ano, né? De faculdade. São o 4 internato, anos sim. de teoria. Então é como se fosse a guardia, o internato daqui. Isso, acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. São 4 anos só de teoria, né? Que você vai lá dar o plantão, né? E a prática, que é o internato, começa a partir do 5º ano, né?
Então, quinto e sexto ano é que são as práticas, Uhum. que são os internatos, né? Que aí eles vão rodar, que eles chamam. Vão rodar todas as áreas que eles estudaram, só que agora na prática nos hospitais. Nos hospitais. É. Tem Que isso. eu acho que é o que vocês chamam lá na É a Argentina guardia. de guardia, né? Sim. Então deve ser a mesma coisa. É internato, né? É internato. É internato, só que o nome de guardia se dá para o plantão. O plantão que vai ter no hospital, que aí é Entendi. chamado de guardia. Entendi. É isso. Que só, na verdade, deve ser só uma mudança no nome É, mesmo, no mas deve nome. ser mais ou menos a mesma coisa. É, com Né? certeza. Mais ou menos a mesma coisa. É sim, com certeza. Agora, a residência é feita depois da faculdade, né? É, que aí- é uma especialidade, né? Isso. Você se especializa numa determinada área. Isso. né? Aí lá vai mais tempo de faculdade. É, mais tempo de faculdade. É, mas é assim mesmo. É isso. A Esse gente é o nunca desafio, a né? gente nunca para de estudar, Isso. né? E, Gente- o povo da medicina nunca sai da faculdade. Não- Demora séculos. Na verdade, o povo da medicina, não só o povo da medicina, né? As pessoas, os bons profissionais, eles nunca param de estudar, né? A gente sempre tá querendo ali se especializar em mais alguma coisa Uhum. aí, especializar em mais algo dentro daquela especialização que a gente tem, né, Aldísio? E vai aprofundando, né? Porque eu acho que você falou que é fácil entrar, difícil é permanecer. Eu acho que pelo que você nos relata, não é fácil entrar. Não. É difícil entrar, né? E desafiador é permanecer, Com certeza. né? Mas só que tem alguns elementos que envolvem essa permanência que às vezes a gente não dá de conta. Por exemplo, a gente viu sua emoção a falar de alguns momentos. Uhum. E eu acho que esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, ela pesa muito nesse momento, porque tem muita coisa em desfavor e tem muito sonho empenhado ali, É, com Sim. certeza. né? Então eu acho que esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional é o que vai dar condições também para essa permanência. Com certeza. E quando a gente chega lá, a gente tá com essa emoção de iniciar a faculdade e tudo, e a gente quer fazer tudo certinho pra conseguir, né? Então, o que a gente pensa? Vamos tirar um 8, um 9, um 10. E aí, quando a gente tira uma nota baixa, que a gente considera, sei lá, um 4, um 3, a gente fica pensando assim, pô, não vou conseguir passar nessa matéria. Aí pega a primeira prova, já define tudo, todo o resto. Então, assim, tem gente que fez a prova de física, não conseguiu passar, todas as outras vão ser comprometidas. Todas as outras. E isso dificulta muito, muito. Então, assim, eu dei graças a Deus de ter primeiro passado em algumas, pra depois reprovar. Porque se eu tivesse reprovado antes e depois, com certeza, ia estar muito pior. Porque, assim, o emocional, ele é muito... É uma grande coluna, assim, que se quebra... Verdade. E É como difícil. que assim, você tá lá, eu sei que tem muita gente ali, as pessoas que estão ali do teu lado estão vivendo a mesma coisa, Mesma coisa. mas e aí como é? Recebe assim a nota, aí recebi uma nota ruim, e aí? Liga pra quem? Aqui. Gente, é maluco, É assim. massa, essa pergunta de Gabi é muito boa. Só tem um monte de gatilho aí nessa pergunta. Tem um monte. Se enquadrar até naquele da loucura que eu falei, porque até tudo isso é loucura, assim. A gente fica eles sempre postam no Instagram e no site, quando é que vai sair nota, né? Aí eles colocam lá, vai decidir, até esse dia eu acho que vai ter nota. Eu acho que vai ter nota, viu, gente? Segura aí vem. Aí a gente fica assim, eita, será que vai ser quando? Aí a gente fica lá, atualiza o site, porque sai tudo lá, né? Como a gente não é presencial, a gente não recebe nota. Mas até quem recebe nota é pior ainda, porque quem recebe nota, eu tenho uma amiga, essa minha amiga da Bahia, ela fazia o CBC tradicional só em uma matéria, que tem essa possibilidade. Ela fazia em matemática. E aí ela ia lá, assistia aula e tudo, fez a prova, foi receber a prova. Aí o professor, cara, bem assim, aí fazia assim e falava, pronto, tá aqui o seu 6. Toma, na frente da sala toda, tá aqui o seu 6, tá aqui o seu 4. Tal pessoa, 3. E aí você já sai assim, ó, devastado. Pelo menos a gente tá lá com o computador, a gente olha a nota, a gente chora. Mas assim, toda vez que a gente ia olhar a nota, como era todo mundo igual, todo mundo olhava junto. Então eu já sabia, né? Pelo menos tinha uns aos outros ali pra se apoiar. Por isso que eu digo, é uma comunidade de verdade, de brasileiro. Porque ali tá todo mundo pra se ajudar de verdade. Tiramos 4, mas a gente vai melhorar, né? Não tem nada não preste atenção nesse 4 não. Calma, que daqui a pouco você vai fazer outra prova, você recupera isso daí. Aí,
Porque senão, fazia o quê? Pensava naquele 4, aí todas as matérias. Meu Deus, eu vou reprovar todas, vou reprovar todas. Acabava que todas as outras provas iam pro buraco também, viu? É desse jeito. Mas acaba que a gente, assim, porque depende também. Você vai fazer amizade com quem não te favorece? Isso não vai acontecer, porque senão você vai ser desfavorecido, entendeu? E aí, a gente tem umas amizades que realmente você tem que... É assim como na vida, né? Porque primeiro a gente chega lá, a gente não conhece ninguém, né? Tem isso. E aí você vai conhecer alguém, e aí tem aquelas perguntas principais, quem é você, de onde você veio, quanto é que você gasta, e aí depois já começa a amizade. E aí você vai ver se aquela pessoa vai te agregar ou não. E assim, eu tive a sorte de todas as pessoas que entraram no meu caminho serem pessoas maravilhosas. E essas meninas que moram comigo, eu digo que moram comigo, porque literalmente a gente tá todos os dias junto. Todos os dias, mesmo que um na casa de um, outro na casa da outra, mas todos os dias juntos. Por quê? Porque isso ajuda demais. Não só em questão financeira, assim, porque a gente vai dividindo tudo, tipo mercado, vai dividindo até um garrafão d'água, a gente divide, sabe? Mas o que acontece? Não é só nessa questão, é no emocional. Porque vai se construindo essa relação e quando uma precisa, tem a outra. E a gente não tem família lá. Quando uma fica doente, o que acontece? A gente vai chorar e vai ficar na cama? Não, tem que estudar. Então tem que vir a outra, segurar na mão e falar assim, olha, calma, eu vou fazer uma sopinha pra você. Então calma, vai estudar que eu vou fazer sua sopinha. Vai ter um almoço ali garantido pra você. Muitas vezes já aconteceu de, tipo assim, eu não... Por exemplo, não tinha feito o meu mercado dessa semana. Não tinha nada em casa, ainda tinha que fazer. Só que eu tava lá em casa, ainda tinha que estudar. Aí vinha a outra, batia assim na porta. Quando você via, tinha um copo de iogurte com um sanduíche no chão. Isso é demais, gente. Sim. Isso é uma coisa que pode parecer uma coisa pequenininha, mas isso enchia meu olho de lágrima e eu ficava assim, isso é demais. Solidariedade. Com certeza. Né? Com toda certeza. E isso não como quando eu falo da amizade que vai te favorecer, eu falo disso, eu não falo de outra coisa. Uhum. Eu falo de uma pessoa que tá ali por você do mesmo jeito que você tá por ela. Sim. Entendeu? E uma relação mútua, né? Porque quando é assim, por exemplo, me ajuda, mas eu não vou te ajudar, não. É só pra tu me ajudar. Isso sim que é uma amizade que não favorece. Sim. Entendeu? E outra coisa também, teve um ponto muito positivo, que eu tinha uma pessoa da família lá na Argentina. Ela mora no interior, ela é minha prima. Eu não conhecia, porque quando ela foi embora, eu tinha 5 anos. E ela me conhecia, por isso, né? Mas eu não conhecia. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás da minha prima. E eu tive a sorte também, que foi um azar, mas foi sorte, porque eu fiquei doente no dia que eu fui pra casa dela. A primeira vez que eu fiquei doente fora de casa, longe dos meus pais, eu tava na casa da minha prima. E aí foi um alívio, e meus pais lá chorando em casa e mandando mensagem pra mim. Eu falei, não, calma aí que eu tô aqui na casa da prima. São só 2 horas da onde eu moro, da capital pra casa dela. Então, Aí isso é um suporte. É um suporte, com certeza. E outra coisa que eu percebi também, que é pra ela também, porque ela não tem ninguém da família, só eu. E agora, uma pessoa que era tão distante, agora é a pessoa mais próxima de mim, lá. Sim. Isso foi uma coisa muito... As voltas que o mundo dá, né? Muito... Assim, realmente foi uma volta que o mundo deu e eu fiquei pensando, meu Deus, isso nunca aconteceria se eu não tivesse vindo pra cá. E essas meninas que convivem contigo lá, Luiz, elas têm um projeto de voltar pro Brasil? Então, como eu disse, cada uma pessoa tem uma ideia, né? Aí, essas meninas, é assim, eu vou falar o nome delas porque com certeza elas vão assistir o podcast. A Juliana e a Eduarda. A Juliana, ela é do Piauí e a Eduarda é da Bahia. A Juliana, inicialmente, ela já morava em Portugal, então ela pensa... Ela não é uma decisão voltar pro Brasil, sabe? É uma decisão mais que... Vamos ver no futuro. Então, não sei. Mas a Eduarda, a ideia dela é voltar pro Brasil. Foi uma coisa até que deu muito de encontro à minha ideia também. Que eu cheguei lá já falando, gente, eu tenho que voltar. Eu cheguei lá falando já isso. Então, gente, eu deixei meu namorado lá, eu tenho que voltar. E aí, eu deixei minha mãe, deixei meu pai... E aí, mas eu sempre falava primeiro do meu namorado. Aí, ela falava... E aí, ela falava assim, eu tenho que voltar também, eu não consigo viver longe da minha família e tudo. E foi uma coisa que deu muito de encontro com a gente. Então vamos fazer tudo junto, não sei o quê, vamos fazer isso daqui tudo junto e tal. E a Eduarda, pessoa incrível, passou em todas as matérias que precisava, não vai precisar nem cursar verão, já vai entrar na medicina em março.
E eu digo isso com muito orgulho, assim, porque a gente vê, como eu tava falando, aquelas amizades que te favorecem, a gente vê o esforço da pessoa desde o início e a gente se... É como se fosse você, entendeu? Uhum. E aí, tem umas coisas que facilitam. Essa é uma delas, né? Essa cumplicidade, pronto, achei a palavra, essa cumplicidade. Então, elas pensam em... Cada uma tem uma ideia diferente e as outras pessoas também, assim. Tem um amigo que é muito próximo também, desde quando eu cheguei, que é o Nicolas. Também passou em todas as matérias. Se Deus quiser, na verdade, a gente ainda tá esperando nota. Mas, com certeza vai passar. E, assim, é aquelas amizades que agregam, de fato. E ele também pensa, como a Juliana, em ir pra fora, né? Já é intercambista, essa gente que vive no mundo, que gosta da vida, gosta dessa loucura dentro do ser. Eu quero já a calmaria. Eu quero já voltar pra calmaria. E voltar pra perto de papai e mamãe, Voltar né? pra casa, é isso. E eu queria falar um pouco mais da loucura depois, gente. Porque essa palavra loucura é desde o dia que a gente pisa o pé naquele aeroporto de lá. Desde o dia que a gente já pisa o pé lá, a gente já... Meu Deus, dá um baque. Bora chegar logo nesse assunto, porque choque cultural eu acho que existe. Com né? certeza. E qual foi assim, o maior desafio, né, em termos de absorção cultural, de integração? Qual o desafio mais... Não vai falar sobre negócio de choque cultural, porque ela veio pra cá e não trouxe alfajor pra mim. E eu tô estressada com isso, estressada. Bateu Como uma é que a pessoa promessa vem aí. da Argentina e não traz um alfajor pra mim? Olha, mas é Desconsideração só grande. porque sou eu. Se fosse outro convidado aqui, ela não tava cobrando. Não, mas só- é porque você é você, bebê. Olha a estima, tá bom aí? Então, eu ia falar que era o cuscuz, que a gente mais sente falta. Mas não é não, gente. É a nossa casa. É o que a gente mais sente falta, é a nossa casa. Mas, assim, essa palavra loucura, ela entra nessa parte de choque cultural de um jeito, assim, que a gente às vezes nem entende. Quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente chega, vem um vento frio na nossa cara, no meio do ano, né? Primeira coisa. Aí a gente já começa a sofrer por aí. Vem um vento frio na nossa cara. Quem sai do Nordeste do Brasil e chega na Argentina num período de inverno, aí vem o vento frio na nossa cara, a gente já pensa em voltar pra dentro do avião e fala assim, moço, dá a volta. Rinite, sinusite, todos os ites no Todos mundo os itens inteiro. no mundo batem na nossa porta e logo eu. E aí a gente chega lá. Aí a primeira coisa que eu também dei uma sorte grande é que a família, duas primas do meu ex-namorado moravam lá. Elas fazem medicina na Fundação Barceló. Elas já estão no segundo ano da carreira. E elas falaram assim, Luísa, vem pra cá. Porque assim que você chegar, a gente encontra um lugar pra você. Venha pra cá. E foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu fui direto pra casa delas. Elas foram me buscar no aeroporto. É uma coisa assim que parece também besteira, tipo assim, ir buscar no aeroporto. Mas é uma coisa que pra quando a gente chega lá, tem uma pessoa na frente ali esperando a gente. É uma coisa que dá vontade de você dar um abraço assim na pessoa e fazer assim, não soltar Não me mais. solte, né? E aí, eu cheguei lá, quando eu entrei, passei pela imigrações assim, a pessoa perguntando qual é seu nome, Luísa Lopes Furtado, e passando pela imigração, aí chega lá fora, elas estão lá. Aí eu, meu Deus, parece 2 anjos descendo do céu. Aí, pronto, pega as malas, vai pra casa. Quando chega em casa, aí é que bate. Meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Cadê meu pai, minha mãe? Cadê? Eu quero ir pra casa. Aí, uma nota de R$100 pra trocar, né? Fala assim, o que é que eu vou fazer com R$100 aqui? Aí vai atrás de cambista pra poder fazer essa troca e tudo. Tudo já é uma mudança. Até mexer com dinheiro é uma mudança. Fazer comida, lavar louça é tudo uma mudança. Porque tem que ir lá botar na água quente, porque senão sua mão vai ficar congelada. Aí tudo isso é uma mudança. E aí a mudança parte disso, mas aí vai se estendendo a coisa muito pior. Porque isso é uma coisa que se acostuma, né? Trocar dinheiro, a gente vai fazendo isso até hoje, todos os dias, assim, eu consigo fazer até pelo celular. E tranquilo. Lavar a louça também, coisa que habitua. Tem coisa que não habitua, não. Tem coisa que a gente passa o dia e não se habitua, que é a saudade de casa. Não se habitua, de jeito nenhum. Todos os dias eu ia acordando, lembrando do povo e mandando mensagem, indo dormir, desligando chamada de vídeo.
Era assim. E aí, eu fiquei com essas meninas durante um mês, fiquei também um pedacinho com minha prima nas férias, pra iniciar logo, aí eu já fui pra um lugar que eu ficava sozinha, porque eu tava com medo da faculdade, eu tava com muito medo. E aí eu quis ficar sozinha, num lugar onde desse pra eu me concentrar. E aí, meu medo foi tanto, e eu pesquisando um lugar, e era que já todo mundo dizia, vai ser a maior dor de cabeça. Aluguel, quando você encontrar, vai ser a maior dor de cabeça. E realmente foi uma dor de cabeça, e até hoje, porque agora eu tô sem casa lá, né? Eu deixei tudo na casa de umas amigas, minhas coisas, vim com uma malinha de mão, e aí agora quando eu voltar pra lá, eu já tenho que buscar por um novo lugar. Mas agora também é mais fácil, porque, como eu disse, a gente já consegue, tipo, a gente tem contato com o pessoal e tudo, e aí já consegue organizar isso. Aí no outro dia eu acordo, aí tenho que organizar tudo, porque eu tô numa casa desconhecida, com pessoas que eu tô conhecendo agora, e aí eu vou iniciar, fazer faculdade, e eu ainda não tenho onde ficar. Aí beleza, eu fui pra esse lugar sozinha, comecei a organizar minhas coisas, e comecei a ter aula. E aí, quando eu comecei a ter aula, eu percebi que só os vídeos da faculdade não eram suficientes. Então eu fui atrás, tem um curso muito famoso lá, que é um curso preparatório, que é de brasileiro, e aí, tem aulas em português e tem aulas em espanhol nesse curso. E aí é como se fosse um cursinho aqui, que aí vai os alunos tudo pra dentro da sala de aula, e aí, vai a algazarra de brasileiros se encontrando e falando, meu Deus, tu é de onde? Quanto é que tu gasta? Não sei o quê. E é tudo na mesma sala. Aí depois tem um professor lá, que é Cláudio Honor, e esse professor, ele era meu professor de matemática, de química e de física. Eu tinha todas essas aulas com ele. E aí, meus amigos tinham outras matérias lá também, mas eu só fiz essas 3 com ele. E aí, era como se fosse, assim, a visão de um tio da gente. Como se fosse um tio da sala inteira. E aí, ele ia conhecia a gente, fazia piada, assim, e aí começava uma conversa boa, e aí tinha a hora de realmente entrar no foco daquele... Um pedacinho do Brasil, na Argentina. Um pedacinho, com certeza, um pedacinho do Brasil. E aí ele era como se fosse um tio. E quase que a gente chegava lá pedindo a benção pra ele. Porque é como se fosse, sabe, qualquer pessoa, juro por Deus, qualquer pessoa. Teve até um evento de brasileiro lá, que teve no meio do ano, na verdade no meio da minha viagem, mas por outubro, setembro, por aí. E aí esse evento de brasileiro era várias banquinhas, e aí cada banquinha tinha uma coisa. Tapioca, acarajé, tinha música brasileira tocando, tinham artistas cantando. E aí, a gente chegou nesse lugar e eu falei, gente, eu já sei uma ideia pro próximo ano. Fazer a barraca da família. Porque a gente faz uma barraca, coloca uma tiazinha pra abraçar todo mundo. É só isso que a gente quer. Eu acho que a gente vai ganhar mais do que a barraquinha de acarajé. Porque bota a barraquinha lá com uma senhora sentada e pronto. Essa senhora vai dar um abraço em cada estudante. Que o pessoal, Lembrando da família, que o pessoal vai sair daqui aliviado. E o tio Cláudio Honor devia ter feito uma festa de encerramento com um potinho de cuscuz pra cada um, né? Não? Com a manteiguinha da terra. Lá nesse... A gente faz cuscuz de polenta. Aí a gente pega a polenta, molha igual cuscuz, flocão, e bota na cuscuzeira. Aí eu tinha sorte também que eu tinha uma vizinha que era brasileira. E aí ela tinha cuscuzeira e panela de pressão. Aí quando dava vontade de fazer um feijão, a gente pedia emprestada a panela de pressão dela, ia na dietética, que é onde tem aquelas coisas de grãos e coisas naturais, comprava feijão, caríssimo, e aí fazia na cuscuzeira dela. E aí pronto, a gente era feliz essa semana. Aí pegava a cuscuzeira dela, molhava a polenta e colocava lá pra fazer cuscuz. As 3 ficavam bem assim, do lado da panela de cuscuz. Fazia um ovo. Merecia uma foto, um registro. Fazia um ovo e aí... O endeusamento do cuscuz. O endeusamento do cuscuz. É o endeusamento de qualquer coisinha que lembrasse casa. Quando a mãe da Eduarda ligava e ela falava, mãe, eu tô com tanta saudade, a mãe dela falando com ela, mãezinha, tu não tá passando fome, não? Mãezinha, tu não tá precisando disso daqui, não? E a gente ficava só escutando assim, ó, a voz dela do lado do celular. As outras duas só escutando assim a voz dela do lado do celular. E aí minha mãe ligava e aí conversava comigo e eram as outras duas assim, escutando do lado do celular. Como se fossem 3 irmãs mesmo, assim, com saudade de casa. E aí qualquer coisinha assim,
era motivo de alegria. Qualquer coisinha bestinha. E aí tinha uma coisa, assim, também, que eu via, que era... Essa questão da família, como pega muito, qualquer pessoa que tratava a gente bem, alguma senhora que tratava a gente bem, a gente já ficava querendo... Vem aqui, senhora, pra gente conversar. E aí, quando eu ia lavar roupa, lá, normalmente nos apartamentos, não tem lava-roupa, ou não tem lavanderia. E aí, a gente tinha que ir numa lavanderia fora do lugar onde a gente morava, e aí era um outro dia, a gente tirava a tarde toda pra fazer isso. Aí quando um ia todos, né? Quando um ia todos. Qualquer coisinha era assim, quando um ia todos. A gente até tem uma frase aqui no nosso grupo, que é assim, a gente não nasceu grudado. Porque a vontade é essa, né? A vontade é de... Pra onde você vai, eu vou também. Qualquer coisinha assim. Pra não ficar só nem um Pra não- minuto. Exato. E aí, as primeiras vezes que Eduardo dormiu na minha casa, quando ela ia embora, eu ficava assim... Olhando pro lado, olhando pro outro. Tem ninguém aqui dentro dessa casa. Era horrível, sabe? Porque finalmente ficou só, né? Finalmente, Infelizmente, né? Infelizmente ficou só, pois é. E aí a gente falava assim, não, quando você quiser ficar sozinha, avisa que eu vou embora. Eu nunca avisei, nunca chegou esse dia. Que quis ficar só. que Isso deu que vontade você de tá ficar só. falando aí, por isso que muito legal o Aldísio falar, né? Do orgulho que a gente sente de você, porque mais ou menos da sua idade, você tem quantos anos, Luísa? Eu tenho 18. Eu entrei no curso de Direito com 16 anos. E eu fiz uma seleção no curso e passei para fazer uma parte do meu curso de Direito em Portugal, na Universidade do Porto. E do mesmo jeito que você, né? Eu participei de todas as reuniões junto com a minha família. Uhum. Tá faltando uma semana para viajar para Portugal, eu disse, não vou. Não vou. Não vou. Ai. E eu tinha 18 anos. Uhum. Eu já estava ali mais ou menos com 2 anos do curso. Uhum. Faltando 2 semanas para viajar, eu tive colegas que foram para Salamanca, na Espanha, colegas que foram para Eita. outras universidades de Portugal. Que é pior o choque cultural, né? Outros colegas que foram para outras universidades de Portugal, né? E eu passei logo para que eu queria, que é o curso de Direito mais antigo, né, de Portugal. O primeiro curso de Direito de Portugal, que é o da Universidade do Porto. E eu fiz a seleção e passei, queria ir para lá mesmo, Uhum. e não fui. Porque eu não tive a coragem que você teve, né? E assim, eu não ia enfrentar o choque de língua, porque era a mesma língua, né? Mas eu não tive a coragem que você teve de ir enfrentar isso, de ficar longe da minha família. A Universidade do Porto tinha residência universitária, a universidade era gratuita, Uhum. meus pais não iriam gastar nem com a universidade, meus Uhum. pais não iriam gastar com estada lá, Uhum. né? Eu ia ficar na residência universitária da Universidade do Porto, ia haver esse translado, né? Vinham alunos da Universidade do Porto para a minha faculdade. Sim. E eu iria para lá, assim como outros colegas de faculdade. Uma facilidade. Tinha uma facilidade muito maior do que a sua. Ave Maria, eu não enfrentaria metade do que você tá enfrentando. Eu nem sabia que eu ia ter que enfrentar tudo isso. Pois é. E Ainda, eu acho que isso foi um ponto positivo. Com certeza. Mas ainda assim, quando a moça que estava fazendo todos os trâmites, eu acho que da agência, né, que você chama. Quando ela começou a dizer, mas lá não vai ter papai e mamãe pra fazer isso. E eu já vendo, eu encantada vendo as fotos da universidade, a biblioteca da universidade. Ai, meu Quando ela Deus. começou a dizer que não ia ter a musiquinha pra gente ouvir, a música do Brasil, o papai e a mamãe, o baião de 2 com carne assada no domingo. Não tem. E eu, mãe, não vou não. Quando foi Já tô desistindo agora, Foi. né? que Eles fazem churrasco. comecei a chorar. Comecei a chorar bonito. Vou não vou de jeito nenhum. E não fui. Então, assim, é muito corajoso da sua parte sair de todo o conforto que você tem, né? Assim, algo que não foi... Seu pai e sua mãe não mandaram. Pelo contrário, você teve que convencê-los a fazer isso, né? E você sair do conforto da sua casa, deixar sua família, deixar seu namorado, deixar todo o conforto ali no qual você vivia, deixar inclusive sonhos que você tinha aqui por um sonho maior e assim, para enfrentar toda uma dificuldade que você não tinha que enfrentar na sua casa em busca daquilo que você deseja. Então, assim,
algumas pessoas tentam diminuir as coisas que a gente vive porque elas dizem, né? Ah, porque lá é mais fácil de entrar. Uhum. Mas, assim, nunca deixe ninguém diminuir tudo que você tá vivendo certeza quando você não. tiver com seu diploma na mão, não. Uhum. Porque só você vai saber tudo que você viveu pra tê-lo. E é o horário, e é o momento onde o pessoal vai aplaudir de fato, né? Aí vão dizer, quando realmente mas conseguir. foi muito fácil. Luísa é médica hoje, foi muito fácil fazer Foi. medicina na Argentina. E aí, Foi só fácil de me você, passar pelo CBC, que eu ainda nem passei. só você vai saber como foi fácil, né? Uhum. Como foi fácil você ter o seu diploma que você vai ter daqui a 6 anos, né? E você tá aqui falando pra gente, a gente se emociona em vários momentos do que você tá contando, né? E você começou agora. Você ainda vai viver tanta coisa. Exato, você eu ainda vai comecei viver agora. tanta Isso coisa, né? Mas... E assim, quando você diz, o meu destino é me concentrar ali pra não ter, para esquecer a vontade de voltar. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho que me focar nisso aqui, porque eu tenho que fazer isso aqui, porque senão a vontade de voltar, ela é maior do que Bem todas as maior. outras coisas. É. Então, Dá vontade de você deixar tudo ali, do jeito que tá, e e tchau, pra casa. e vamos embora. E, né? e eu não pensei, não, quando eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus, eu quero ficar aqui, eu não quero mais voltar o próximo ano. E em março eu vou ter que ir lá, organizar todas as minhas coisas, buscar. Vai ser todo o trâmite do ano passado, praticamente. Porque eu vou ter que buscar um apartamento pra mim, eu vou ter que ver o lugar. Qual é o lugar que eu vou morar, quanto é também, porque também não tem aquela condição de pagar qualquer lugar. E aí, se não der certo um lugar sozinha, um lugar compartilhado, se não der certo, sabe? Todo aquele trâmite de novo. Então, aquela loucura que eu falei inicialmente, a loucura vai continuar até o final. Até o final. Até o final. Até porque a língua é uma coisa que realmente pega, assim. Porque às vezes a gente falta uma informação. A gente escuta, entende, mas falta informação. Sim, claro, óbvio. Porque não é como a nossa língua nata. A língua na qual a gente foi criado e formado é diferente. Às vezes até na nossa língua a gente não entende algumas coisas. Imagina numa outra que você tá tendo contato com ela diariamente agora. É diferente, né? Mas o desafio é maior, né? É muito maior. O desafio. E assim, eu tô falando isso pra ela, Jefinho, porque assim, às vezes as pessoas, elas tendem a diminuir as Sim, nossas vitórias, claro. né? E veja, eu Desde vejo... o início. Exatamente. Meu irmão, por exemplo, hoje meu irmão tem 31 anos e meu irmão ainda é estudante. Uhum. Né? Então, veja, ele se formou na FMJ. Eu já sei que esse é o meu futuro. E meu irmão, e muita gente diz assim, a FMJ não é uma boa faculdade. Como a FMJ não é uma boa faculdade? Assim, ela pode não estar entre as melhores, mas eu sempre digo isso. Não é a faculdade, é o aluno. É o aluno. Meu irmão sempre foi um excelente aluno. Desde sempre, desde que ele existe, ele é um excelente aluno. Nós estudamos numa escola espetacular, que é o Colégio 7 de Setembro, né? Que dos últimos anos pra cá ele perdeu um pouco, né? No ranking, mas ele sempre foi uma escola espetacular. E meu irmão, ele fazia parte, você disse aí, 300 salas de 40 alunos, né? O 7 de setembro, ele tinha 12, 13 turmas de 55, 60 alunos. Muita gente. Da mesma série, né? E meu irmão, ele era primeiro, segundo lugar. Primeiro, segundo lugar desse povo todo. Então, ele sempre foi muito bom. E ele era aluno de Olimpíada, aluno que participava dessas coisas, ele sempre foi muito bom. E aí... ele fez medicina, ele participava de liga na faculdade, ele era monitor, né? Eu também fui monitora na faculdade. Mas aí ele terminou, passou direto para a residência, começou uma residência que ele não quis, mas mesmo assim ele fez 2 anos. Desistiu dessa residência, foi fazer neurologia, terminou neurologia, ele foi fazer uma outra residência, uma subespecialidade da neurologia, e agora meu irmão está no Canadá. Então, hoje ele está no Canadá, ele e a esposa, fazendo um fellow, que na medicina é uma subespecialidade da especialidade que ele já tem. Né? Então, hoje meu irmão ele é neuroradiologista, e ele está fazendo medicina de intervenção, né? Que ele vai ser, ao final desses 3 anos no Canadá, ele vai ser neuroradiointervencionista. E com certeza ele agradece a FMJ, sim. Óbvio, a formação dele foi lá, com né? certeza. Então, assim, ele tá hoje com 31 anos, e aí você veja, ele passou 6 anos de faculdade, aí mais 2 anos de uma residência, aí 8, aí ele fez mais 3 anos de uma outra residência, 11, aí ele fez mais 1 ano de uma subespecialidade, 12, e agora mais 3 anos do Canadá, são 15 anos de formação. É muita coisa. Eu penso muito nisso, quanto tempo que eu vou passar fora de casa, eu penso muito isso. Mas eu tento ir me aliviando aos poucos, assim. Eu sei que eu vou ter que passar pelo
próximo semestre, então eu vou lá e passo pelo próximo semestre. Isso. Termino o próximo semestre, eu sei que eu tenho que fazer mais um semestre, então eu vou lá e faço mais um semestre. E aí, lá acaba que não são semestres, são quadrimestres, são 4 meses só. Uhum. Eu passei 4 meses agora. Eu Uhum. falei que um semestre, mas eu passei 4 meses estudando. E aí agora eu tenho que terminar essas 2 matérias pra entrar na carreira de medicina mesmo. Mas, tipo assim, é sabendo que ainda vem um longo período pela frente. Sim. E que todo ano eu vou vir aqui passar as férias, mas eu vou ter que voltar pra lá. Sim. E aí... Porque você tem um propósito. Com certeza. E aí eu sei que quando eu terminar, eu vou querer voltar pra cá. Então eu já tenho um ponto de chegada, pelo menos. Uhum. Não de finalizar, mas eu tenho pelo menos um ponto de chegada. Eu sei que eu quero voltar, Sim. né? Eu tenho isso muito bem prescrito, assim. E eu quero tentar, ao máximo, ficar lá o menos tempo possível. Sim. O tanto que precisar mesmo, de fato. Porque, assim, como eu disse, cada pessoa tem... Assim, eu sou uma coisa, você é outra, né? Mas, assim, tem gente que pensa em ir ficar lá de fato, direto. E pronto, se formar e ficar trabalhando na Argentina. Tem gente que já pensa em se formar e ir pra Espanha. Eu conheço uma blogueira que ela compartilha desde quando ela entrou na faculdade. E hoje ela é formada e ela atua lá, cerca de... perto ali de Buenos Aires. Então isso é muito bom. Por quê? Porque ela escreveu o caminho dela e hoje ela tá trabalhando lá e tá tudo tranquilo. Ela agradece muito, orgulhosa do processo. E o que eu quero é voltar pra cá. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu quero que isso aconteça. Tem gente que quer ir pra Espanha. Tem gente, enfim, tem cada um quer uma coisa, entendeu? Uhum. E tem muitas opções, assim, não é final, não tá finalizado. Sim, sim. E quem sabe de onde partiu não se perde onde quer chegar, né? É verdade. Isso é muito claro na tua vida, muito claro, muito evidente. Mas você também passou agora por um momento muito conturbado, né, na Argentina. Isso interferiu diretamente na tua estratégia de estudo, né, na tua organização? Me refiro aos aspectos culturais, sociais e políticos. E políticos também, Econômicos também. Econômico, sim. A gente, o que mais abalava todos os dias era realmente quanto que eu vou ter que pagar de aluguel esse mês. Tipo, por exemplo. E aí a gente falava, e a gente tinha que fazer toda a cotação pra ver o que... A gente vivia com a cotação aberta no celular, entendeu? Porque qualquer coisa que a gente precisava, a gente tinha que estar a par de tudo. Não era só aquele dinheiro ali. Tipo assim, não era só aquele dinheiro ali. Porque qualquer coisa que acontecia na política, esse período, afetava na nossa vida, de fato. Então, assim, era semana da gente fazer mercado, aí pai enviou tanto dinheiro. Quanto que aquele dinheiro vai conseguir durar? Entendeu? Quanto que a gente vai conseguir fazer aquele dinheiro permanecer ali ajudando a gente? Então, o que a gente fazia? A gente tinha que ver o que estava acontecendo. Por exemplo, hoje é dia de debate político. A cotação ia lá em cima. Aí a gente aproveitava desse debate político, desse contexto, e aí a gente ia lá, fazia logo a nossa cotação para poder fazer o mercado da semana. Entendeu? Aí quando foi dia Porque depois do debate tudo ia Porque- aumentar. Porque depois do debate, a cotação ia cair e os preços iam aumentar. Entendi. E aí, coisa que a gente fazia R$1 para 160 pesos. R$1 para 170 pesos. Aí no dia do debate político. R$1 para 190 pesos. Aí a gente aproveitava, fazia a nossa cotação, porque isso era uma realidade pra gente, né? Pra os brasileiros. Os argentinos, eles não estavam muito aí pra isso. Eles estavam mais aí pra o mercado deles, né? Uhum. Pra aumentar os preços deles e ficar de acordo. Aí, o pior é que quando chegava na segunda-feira, que o debate tinha sido no domingo, voltava pro 160 e o mercado ia lá pra cima, as coisas. Então, acabava que igualava. Todo mundo diz, mas R$1 lá pra Argentina você compra uma casa. Gente, não é assim. Quando a gente chega lá e a gente vai fazer a nossa cotação na segunda-feira, depois do debate, o nosso preço tá igual com o deles. A gente vai comprar um sabonete de R$2, que é R$2 aqui, é R$2 lá. Para os argentinos vai ser R$2 também, praticamente. Que eles vão pagar em peso. E aí, o que a gente fazia? Toda vez que tinha alguma coisa, a gente tinha que estar a par de toda a situação. Porque senão a gente se perdia. E aí, sei lá, chegou o final do mês, a gente tinha que pagar o aluguel. O que a gente fazia? A gente não esperava que o pai mandasse no final do mês. A gente tinha que fazer logo antes. E aí teve até uma história bem engraçada,
que foi... Porque lá tem não é uma casa de câmbio, é como se fosse um banco mesmo, legalizado da Argentina, que chama Western Union. E aí a Western Union, praticamente todos os brasileiros que vão pra Argentina, eles fazem esse câmbio pela Western Union. E aí a gente acompanhava de todos os lugares, né? Porque a gente tá lá vivendo, a gente sabe. Então, eu tenho aqui 300 grupos que vão lançando todos os dias. Aí eles falam assim, um tá 190, outro tá 191, outro tá 192, outro tá 160, não sei o que, não sei o que. Na Western Union, tá estabilizado em tanto, em 170. E aí tem outra casa de câmbio que tá 190 já. E aí a gente falava, manda logo o dinheiro agora pra gente poder pagar logo o aluguel, porque senão depois vai ficar muito mais caro. E aí mandava o dinheiro, a gente fazia toda essa por casa de câmbio. E aí isso dava certo. Aí aí um pai de uma amiga nossa, ele mandou, pronto, filho, já mandei pra Western Union. Não, pai, não manda pra Western Union. Porque a Western Union estabilizou e como é um banco, né? E a cotação Blue, ela vai assim. Cotação Blue o tempo todo. Eu posso tá entendendo tudo. Um economista de primeira qualidade. Gente, eu vou me formar em medicina, em economia, eu vou me formar em tudo lá nessa Argentina. É, porque é assim, sabe aquele... Eu acho que é... eu não sei o nome do filme. Tem um filme que ele tem que acompanhar a cotação o tempo todo, porque muda o preço um dia, no outro já muda o preço. Lobo de Wall Street. Muda o preço. A gente tava se sentindo assim, todos os dias tendo que acompanhar isso. Gente, quase que a gente abriu uma planilha, né, pra ficar acompanhando isso. É o certo. Quase que a gente fazia isso. E é todo mundo, né? Só a gente, né? Todos os brasileiros. A gente até tem essa dificuldade ainda do idioma, porque é só brasileiro que a gente tem contato. Só brasileiro. Aí todo mundo fala português. E aí todo mundo fala português. Aí o que acontece? A gente tá esperando entrar na carreira de medicina pra poder entrar em contato com mais argentinos do nosso curso, né? Porque na UBA tem muitos argentinos. É como se fosse igualado, assim, brasileiros e argentinos. Diferente da... Provavelmente os professores são argentinos. Com certeza, são argentinos. E na UBA tem uma dificuldade que é a gente não tem contato com o professor toda vez. Então, eles têm, tipo, monitores. Sim. Que ajudam eles e a gente tem contato com esses monitores. Só que a gente já tem que ir pra aula estudado. Se a gente chegar na aula e não tiver estudado, a gente não vai acrescentar em nada. Certo, mas aí uma coisa muito importante. Você vai estar na Argentina na época da Copa do Mundo próxima. Meu Deus. Não vamos ver você com a camisa do Maradona, vamos? Não, vocês vão me ver com a camisa do Brasil. Mas sabe uma coisa? É o medo de usar a camisa do Brasil lá na Argentina e ser apedrejada na rua. Peraí, eu tô falando do Maradona ainda, né? Você já foi direto pro Messi, pelo amor de Deus. Olha, isso é um choque cultural, voltando pro assunto de choque cultural. Sim. Isso é uma coisa que, quando tem jogo lá, a gente fica em casa. É? Quando tem jogo, a gente tem medo de sair. Vamos ou não vamos ver você com a camisa Não, da vocês Argentina? não vão, podem ficar tranquilos. Tá bom. Mas... Quem sabe então, um quartinho. Você veste sua camisa do Brasil e fica Em torcendo casa. de casa. De casa, vai ter que ser de casa, é isso. Porque assim, por mais que os argentinos... Quando a gente vai conversar amigavelmente, eles falam assim, não tem isso não. Mas aí quando vai ter um jogo que vem aqui para o Brasil, aí tem... Aí tem, né? Os problemas que tem. Então, aí teve até uma vez que eu tava indo no mercado, comprei alguma coisa lá, e aí eu falei, o cara puxando assunto, né? Porque quando é brasileiro, a pessoa já quer logo puxar assunto. E aí, eu acho que é testar o espanhol, deve ser alguma coisa assim. Fala assim, meu filho, eu não vou gastar meu espanhol com você, não. Deixa pro próximo. Aí ele fala, tipo assim, fala, acompanhou o jogo de ontem? Eu falei, acompanhei. Triste o que vocês fizeram. Não, mentira, eu não falei assim, né? Mas eu falei assim, acompanhei sim, né? A gente é hermano, né? Mas ontem foi triste. Aquela violência que teve foi triste. Ele fala, realmente, foi muito triste. A gente sente vergonha disso. Aí eu, que bom. Pelo menos isso. Mas não são todos não que você tem vergonha, então, não. Pois é. E aí... E o tango? Já aprendeu? Não, tango não, Gabi. Agora eu vou ter que aprender. Eu tô vendo aí que você só tá comendo... Você chegou aqui dizendo que tava comendo um monte de doce de leite. Comendo alfajor, não trouxe pra nós. Não aprendeu o tango ainda. Não aprendi. Gente, se vocês me perguntarem lugares turísticos da Argentina, de Buenos Aires, no caso, eu não vou saber dizer. Porque a gente não saiu pra quase lugar nenhum. Tiveram umas amigas minhas que foram turistar, que elas conheceram, sei lá, em um mês... Coisa que eu não conheci passando o semestre inteiro lá. Elas foram pra cada lugar. Foram pra bares famosos. Foram pra lugares muito conhecidos, parques, museus. E eu, vale, isso daqui tem aqui, né?
E eu ficava pensando, eu falava com as meninas que moravam comigo, a gente tem que ir nesse lugar. Pois vamos marcar pra próximo sábado. Próximo sábado tinha o quê? Tinha uma matéria pra estudar. Alguma coisa assim. Aí a gente acabava não indo. Era assim. Era triste. Mas, ó, eu tenho planos, viu? Pro próximo ano eu tenho planos de conhecer a cidade que eu tô morando. Eu acho que você tem que levar Gustavo numas férias, em vez de você vir, levar ele. É. Mandar ele ir pra vocês fazerem uma aula de tango. Agora imagina. Gustavo Eu não na aula de imagino tango. Gustavo dançando tango. Mas pode ser o forró, né? Pode ser o forró lá. É, lá tem forró, lá tem tanta coisa, é uma cidade que não para, viu? É questão de violência, esse tipo de coisa, a gente fica despreocupado. Porque todo momento tem gente na rua, tem gente passeando. É ótimo pra quem vai turistar, é ótimo. Pra quem vai estudar é que... Né? É bom também, né? É bom Pelo também, que eu né? vejo, você tá gostando. É bom também, mas a gente tem que aproveitar mais, a gente não aproveita nada. É, né? Bom, Luísa, eu já vou até conversar com Betânia depois, mas já vou deixar o convite feito para no começo do ano você vir conversar com os nossos meninos do terceiro ano, contar, já que você só vai em março, Sim. então você vir contar da sua experiência para os nossos alunos que vão entrar no terceiro ano, contar como tá sendo lá, Tá. dar uma palestra para eles aqui, Tá certo. tá? Quero te agradecer. Te agradecer não, né? Que você vive aqui, né? Mas quero te agradecer por compartilhar com a gente suas vivências ao longo de 2024. A gente tava com saudade de você. Também tava. Foi muito legal te ouvir. Muita coisa que eu queria saber de você. Tem muita coisa pra dizer. Muita coisa, né? Pra ouvir. Muita loucura. Muito legal ver a maturidade que você tem, né? Com 18 anos. Você é muito nova ainda e tem muito certo as coisas que você quer, os sonhos que você tem, onde você quer chegar. Isso é muito importante. Isso vai fazer de você uma pessoa que... uma profissional muito diferenciada em relação aos outros, né? Vivendo o mundo que a gente vive hoje, né? Você foi minha aluna, e sabe que a gente falava muito sobre isso nas salas, né? E é até um dos pontos pelo qual eu quero voltar pra cá, né? Não só pela minha família, mas também pra trabalhar na saúde básica daqui, do Brasil. Sim. Porque eu vejo que na Argentina, a Argentina precisa, mas eu não sou de lá, Sim, né? sim. E apesar de eu estar usufruindo da educação deles, né? deles e tudo, mas eu vou ajudar eles enquanto eu posso lá, porque de fato é a minha faculdade e é o que eu vou fazer, eu vou ter que fazer prática lá e tudo, mas a minha vontade mesmo é vir pra cá. Eu acompanhei a minha mãe também é da área da saúde, Sim. então durante todo o processo dela, tanto na saúde básica quanto na saúde da família, no interior, Sim. em tudo isso que a gente não tem acesso, mas a gente sabe, né? A gente conhece a realidade. Né, do Brasil. Então, a minha vontade é voltar pra trabalhar nessas áreas que não tem tanto Sim, foco. sim. E a sua mãe é enfermeira? Minha mãe né? é enfermeira. E assim, eu sei que a gente partilhou muitas dessas discussões ao longo de 2023, né, na sala. 2022, em que você foi minha aluna, né? E assim, a gente vê que o jovem, ele é muito perdido, né? E assim, né, Aldísio, você, Jefferson, a gente entrevista muitos jovens também. A gente tá na sala de aula com muitos jovens, né, Jefinho? E a gente vê que os jovens aí nessa era digital, eles estão cada dia mais perdidos, vivendo uma ideia muito superficial da vida, né? E acreditando muito que aquilo que se vê na mídia digital é a felicidade, né? Achando que a vida dele é muito triste quando ele tem aquilo ali como ideia de felicidade. E é muito legal e é muito, muito prazeroso e também traz pra mim, pelo menos aqui, tô falando de mim, é uma alegria muito grande ver em você, uma pessoa tão jovem, ter um ideal, né? E não só aqui, eu quero chegar aqui nesse meu ideal, mas eu tenho todo o meu trajeto traçado. Eu sei também que você tem a noção de que esse trajeto ele não é em linha reta. Não. Que você vai ter que fazer muitas curvas. Infelizmente não é em linha reta. Não é. Há muitas montanhas, há muitos poços em que você vai subir, você vai descer, você vai cair, você vai se machucar. Tá? Sim. E é muito legal ver que você tem essa noção e de que você está disposta a enfrentar o que tiver que enfrentar para que você chegue onde você quer chegar. E vai dar certo, E né? vai dar certo.
tá? Então, assim, eu tô muito orgulhosa de você. Eu já tinha muito orgulho de você e eu tô mais ainda de ver que em um ano você cresceu muito emocionalmente, que você cresceu muito como pessoa. Você já era brilhante e eu tenho certeza de que o que te espera é um futuro ainda mais brilhante. Tô muito feliz por Obrigada, você, Gabi. muito feliz por esse reencontro. E eu só te desejo muita coisa boa na vida. Obrigada, gente. Aldísio, eu Obrigada, não tô Gabi. entendendo o papo aí. Sim. Eu acho que é uma aula de geografia, né? Ah. Alpes, montanhas, Depressão! curvas que no caso são Deus. curvas que no caso são meandros dos Ah. rios. Depressões. Sim, tu tá dando aula não de é? geografia agora, meu Ah, amigo. meu amigo, eu aprendo É rápido. muito eu tenho tempo. o melhor dos É professores. muito tempo com o Jefinho. É uma aula, tu viu aí, Aldísio? Sim, muito prática. Duas geógrafas conversando aí. E a gente é admirado. Luísa, parabéns. Obrigada, Ela é determinada Jefinho. demais. Ela né, é Gabi? demais. Viu? A gente torce demais por você e obrigado pela presença. E aí é só sucesso na vida, né? Se Sim. Deus quiser. Essa determinação dela é uma coisa que faz a diferença, né, Aldísio? É verdade. E inspira. A Exato. diferença inspira. Tem muitos jovens que eu sei que escutando esse podcast vão se inspirar também para repensar suas escolhas, para fazer seus Isso. planejamentos. Não vão simplesmente improvisar, mas Uhum. planejem. Né? E Busca eu- assessoria, né? Como você Sim, disse. sim. É. E eu sempre falo, tipo, o meu Instagram tá sempre aberto pras Sim. pessoas, porque muita gente realmente manda mensagem. Todos os dias, praticamente, tem alguém falando, ai, me conta um pouquinho sobre como é lá. Eu sempre quis fazer medicina e nunca tive a oportunidade. Passei tantos anos num cursinho e nunca consegui entrar no Brasil. Será que eu tenho a possibilidade de fazer na Argentina? Ou então, será que eu tento mais aqui no Brasil? Entende? Tem tanta opção, tem tanta saída. Eu ainda A continuo. única opção que não existe é desistir. Eu É ainda verdade. continuo buscando vestibular aqui no Brasil. Continuo buscando. Porque mesmo que eu esteja lá, mesmo que eu esteja determinada a terminar lá, se aparecer uma vaguinha aqui, Eu volto, né, eu Luísa? volto. Se aparecer uma vaguinha, eu ainda não entrei na carreira, né? Tô no Uhum. ciclo básico. Se aparecer uma vaguinha pra mim, um vestibular, aí eu faço. Você fez Enem? Eu fiz Enem. Não, esse ano não, porque eu tava lá. Eu Uhum. fiz ano passado só. Fiz o Enem e fiz o vestibular da URCA. Aí depois eu não fiz mais nenhum, porque como eu fui, Uhum. aí eu não fiz mais nenhum. Mas agora no início do ano vai abrir da Unileão, acho que da Unifor também, se não me Uhum. engano. Aí eu vou fazer todos os que tiver direito, eu tô aqui de férias, posso fazer o que eu quiser, então eu vou fazer Enem, ou vestibular. Muito bem. É Muito isso bem. aí. E não perca o foco, né? Sua determinação ela já é evidente. Mantenha o seu foco. Uhum. Só uma coisa que você já está fazendo lá, mas não esquece disso. Nós somos um todo, né? E bem integrado. Uhum. A gente tem que cuidar da dimensão emocional, Sim. acadêmica, intelectual, não é? Mas não esqueça também da espiritualidade. Né? Sim. Isso é importante demais. Às vezes, na hora que a árvore balança, o que sustenta de fato são as raízes. Foi até uma coisa que eu não comentei, mas que eu acho que foi uma coisa que permaneceu mais no meu coração, a questão da espiritualidade. Eu nem era antes de... Aqui no Brasil, quando eu morava aqui, eu nem era de ir à igreja ou de fazer as minhas orações na igreja. E agora eu tenho amigos que a gente vai junto, assim... Aos domingos, a gente vai junto, a gente vai se apoiando um no outro, mas a gente também vai se apoiando em Deus. A gente vai buscando um caminho, assim, que às vezes é o que dá, entendeu? Então a gente vai, dá as mãozinhas, vai no domingo pra igreja e passa lá o tempo e fica fazendo nossas orações, pedindo, assim, e às vezes agradecendo, porque também tem tanta coisa pra agradecer, porque às vezes a gente passa numa prova que a gente achava que era impossível, a gente chega no domingo da igreja, a gente tá tudo assim, ó, quase derramando toda a água do corpo pelos olhos, e aí teve, eu acho que foi no domingo retrasado, né, a gente foi numa missa, e aí, porque no domingo passado foi de eleição, aí a gente tava de olho no movimento da rua, né? Que tava cheio de argentino na rua, assim, com as camisas e tudo, fazendo todo tipo de manifestação possível. E aí, no domingo retrasado, a gente tava na igreja, bem assim, quase que de mão dada, assim, reverberando toda a energia do universo. Porque a gente tinha acabado de fazer uma semana de prova e o pessoal teve que lutar, porque o pessoal tava fazendo mais prova do que eu, né? Uhum. Pois E é isso. E quando a gente se sustenta em Deus, a gente se sente mais forte. Tudo passa,
mas a paz que a gente quer, ela vai permanecer. Com Tá certeza. bom? Muito obrigado por continuar inspirando a gente. É isso. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada também, Luísa. Gente, boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Boa noite.